Olá, alunos! Eu sou a professora Silvana, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre frações, com relação a frações equivalentes, simplificação de frações e operações de frações. Vamos começar? Fração. Representar uma fração é bem simples. O denominador indica a quantidade em que a parte inteira foi dividida, e o numerador indica a quantidade de partes que consideramos. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui uma maçã, um inteiro. Quando formos trabalhar metade de uma maçã, o que nós teremos como representação de fração será 1 no numerador, 2 no denominador. O 2 vai indicar a quantidade em que a parte inteira foi dividida. No exemplo abaixo, nós temos aqui que a maçã foi dividida em 3 partes. Por quê? Porque o denominador indica a quantidade em que a parte inteira foi dividida. Então, iremos representar uma fração igual a 1/3. No último exemplo, nós temos a representação da fração 1/4, uma maçã que foi dividida. Dentro de um outro exemplo, nós temos um hexágono. O hexágono é um polígono que apresenta 6 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E perceba que o hexágono foi dividido em 6 partes iguais. Nós temos aqui 6 triângulos, todos eles com a mesma medida de lados. Vamos relembrar um pouquinho aqui a parte de geometria. Então, nós teremos exemplos de triângulos equiláteros. E cada parte equivale a 1/6 do total, ou seja, cada triângulo equivale a 1/6 de toda a figura. Então, trabalhando na forma de fração, teremos 1, que é a parte considerada, no caso, todo o hexágono, e 6, que é o denominador, que vai indicar a quantidade de vezes que esse hexágono, ou seja, que o numerador foi dividido. E nesse caso, ele foi dividido em 6 partes iguais, 6 triângulos. Nesse exemplo, o círculo foi dividido em 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada parte equivale a 1/4 do total. 1, que é o numerador, vai representar o círculo, e 4, a quantidade de vezes que esse círculo foi dividido. Bem legal, né? Vamos abordar agora um assunto bem simples, que se chama frações equivalentes. 2 ou mais frações são ditas equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Para o processo de verificação entre 2 ou mais frações, a fim de determinar se elas são ou não são equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um número diferente de 0. Só que temos que lembrar que esse número tem que ser o mesmo, tanto para o numerador quanto para o denominador. Quando aplicamos a operação de divisão no numerador e no denominador, o processo é denominado simplificação. Vamos a um exemplo. Vamos determinar as frações equivalentes da fração 1/2. Na última aula nós fizemos uma revisão da leitura, né? Então, aqui nós temos a fração 1/2. Digamos que eu queira achar a fração equivalente a 1/2. Peguei um número qualquer, nesse caso 3. E o número 3 vai estar multiplicando o numerador. Esse 3 também tem que estar multiplicando o denominador. Então, o número que a gente coloca em cima, temos que colocar também embaixo. Em cima, vamos trabalhar com o numerador. E embaixo, iremos trabalhar com o denominador. Então, resolvendo essa multiplicação, vamos encontrar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, aqui nós já temos
que 3/6 é uma fração equivalente à fração 1/2. Existem mais? Existem. Por exemplo, se eu pegar essa mesma fração 3/6 e multiplicar o numerador por 5 e o denominador também por 5, iremos encontrar a fração 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5, 30. Então, vamos encontrar a fração 15/30, que também é uma fração equivalente à fração 1/2. Podemos encontrar mais? Sim, claro, podemos. Vamos pegar o nosso numerador 15 e multiplicá-lo por 2. 15 vezes 2 resulta em 30. 30 vezes 2 resulta em 60. E assim temos mais um exemplo de uma fração equivalente, 30/60. É interessante lembrar que, como são frações equivalentes, elas vão indicar sempre a mesma parte de um todo, ok? Continuando. Perceba que multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número sempre. A cada passo, ambos são multiplicados, naquele exemplo do slide anterior, por 3, por 5 e 2. Podemos escolher qualquer número para multiplicar ou até mesmo dividir. Assim, encontramos sempre uma nova fração equivalente. Veja o exemplo. Temos um círculo. Esse círculo foi dividido em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1/4, ou seja, de um círculo, cada quadrante vai representar 1/4, visto que temos 4 quadrantes, exatamente com a mesma medida. Então, perceba que quando pegamos duas partes da circunferência que foi dividida em 4, equivale a pegar a metade de toda a circunferência. É bem visível, né? Pegarmos 1/4 mais 1/4. Então, aqui, ó, quando nós pegamos duas dessas partes, vamos estar trabalhando exatamente com a metade dela. Continuando. Vejam só. 1/2. Vamos trabalhar, então, pegando essa fração que já está na forma mais simplificada possível e multiplicá-la por 2 no numerador, por 2 no denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 1/2 tem como fração equivalente a fração 2/4. Aqui, vamos fazer o mesmo esquema, como se fosse uma prova real. Então, se 1/2 tem como equivalência 2/4, vamos agora trabalhar com a fração 2/4. 2/4, se eu quiser simplificar nesse caso, né? Ou também encontrar uma fração equivalente, porque nós podemos tanto multiplicar quanto dividir, nós podemos, nesse caso, dividir por 2 o numerador, dividir por 2 o denominador. E assim, 2 dividido por 2 resulta em 1. E 4 dividido por 2 resulta em 2. Logo, podemos afirmar que a fração 1/2 é equivalente ou é igual à fração 2/4. Trabalhando agora, simplificação de fração, que na equivalência, de forma intuitiva, nós já tínhamos abordado, né? A simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador, para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Isso deve ter feito dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro, desde que ele seja maior que 1. Quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples, ou seja, mais simplificada possível. Vamos analisar um exemplo, chamando aqui de letrinha A. 3/4. 3 no numerador, 4 no denominador. É uma fração reduzida,
pois não há nenhum outro número, além de 1, capaz de dividir tanto 3 quanto o 4, porque sabemos que tem que dividir ambos ao mesmo tempo. Passando para o próximo exemplo. Agora vamos analisar a fração 2/4. É uma fração que pode ser simplificada, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo número 2. E assim, 2 dividido por 2, encontraremos numerador igual a 1. E 4 dividido por 2 vai resultar num denominador igual a 2. Então, a fração 2/4 pode ser simplificada. E nessa simplificação, iremos encontrar a fração 1/2. Mais um exemplo. Temos aqui a fração 4/8. E dá para ser simplificada, até porque tanto o numerador quanto o denominador são ambos pares. Então, podemos dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. 4 dividido por 2 resulta em 2. E 8 dividido por 2 resulta em 4. Temos, então, a fração 2/4, que é equivalente a 4/8, mas que ainda também pode ser simplificada, visto que tanto o numerador quanto o denominador são pares. Então, o mesmo processo pode ser aplicado. Vou dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, e assim encontrar a fração 1/2. Podemos, então, afirmar que a fração 4/8, na forma mais simplificada, que também chama-se na forma irredutível, ou seja, aquela que não pode ser mais simplificada, corresponde à fração 1/2. E a representação de cada uma dessas frações evidencia bastante que frações equivalentes indicam a mesma quantidade diante de um todo. Vejam, a fração 1/2, a fração 2/4 e a fração 1/2. Adição e subtração de frações. Vamos agora abordar o assunto de operações de frações, tá? Tanto com relação à soma, quanto com relação à subtração. Podem ser divididas em 2 casos. O primeiro, para frações que possuem denominadores iguais. E o segundo, para aqueles que possuem denominadores diferentes. Vamos analisar caso a caso. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Então, para somar ou subtrair frações com denominadores iguais, vamos fazer o seguinte: some ou subtraia os numeradores e mantenha o denominador das frações como um denominador do resultado. Observe o exemplo abaixo. Estamos trabalhando com a fração 4/2 e quero somar com a fração 3/2. Os denominadores de ambas as frações são iguais. Então, nós vamos manter o denominador e somar apenas os numeradores. 4 mais 3. E assim iremos encontrar a fração 7/2. É sempre interessante verificar se ocorre a possibilidade de uma simplificação. Como a fração 7/2 já se encontra na forma irredutível, finaliza assim. Então, o primeiro caso é bem simples. Quando temos uma soma ou uma subtração de frações com denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e o denominador sempre será mantido. Vamos agora analisar o segundo caso. Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário substituí-las por outras que possuam denominadores iguais, mas que sejam equivalentes às primeiras. Ou seja, sabemos que as frações equivalentes indicam a mesma quantidade diante de um todo. Então, nós iremos trabalhar esses denominadores que são diferentes, aplicando regrinhas que a gente trabalhou em nossas aulas passadas. Vamos analisar um exemplo. Quero trabalhar a fração 2/4 e somar com a fração 1/3. Quanto é que vai ser? Primeiro, nós vamos analisar os denominadores. Uma tem como denominador o número 4 e a outra, o denominador é igual a 3. Vejam,
Os denominadores não são iguais, são diferentes. Então, teremos que encontrar um denominador comum. De que forma? Calculando o mínimo múltiplo comum, famoso MMC. Então, vamos lá. Entre 4 e 3. Como 4 é par, consigo realizar a divisão por 2, ficando então com 2 e 3. Como 2 é par, continuo dividindo por 2. O 3 não se mexe, permanece da mesma forma. E assim eu tenho 1 e 3. Como 3 é divisível por ele mesmo, porque ele é primo, então eu tenho como resultado do MMC entre 4 e 3 o valor 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 4 são 12. Então, 12 é o denominador comum. É ele que vai ter que aparecer no denominador de cada uma dessas frações. E de que forma isso vai acontecer? Bem simples. A fração 2 quartos será multiplicada por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Então, a fração 2 quartos é equivalente à fração 6 dozeavos. Vamos somar agora com a fração 1/3. Mas essa fração também tem que ter um denominador igual a 12. Então, de que forma isso vai ser trabalhado? Transformando esse denominador igual a 12. Então, que número multiplicado por 3 vai resultar em 12? É o 4. Então, iremos multiplicar por 4 em cima por 4 embaixo. 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 4, 12. E olha que legal. Os denominadores que antes eram diferentes passaram a ser iguais. Ficamos, então, com frações iguais a 6 dozeavos, somado com a fração 4 dozeavos. E agora, a gente retorna ao primeiro caso. O que acontece quando os denominadores são iguais? Vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 6 mais 4, encontramos então a fração 10 dozeavos. E aí, percebemos que ela não é uma fração irredutível. Ela não se encontra na forma mais simplificada. E aí, temos que lembrar que ela pode ser simplificada sim. E como ambos são pares, podemos simplificá-la por 2. Tanto em cima quanto embaixo. 10 dividido por 2 dá 5. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, a soma da fração 2 quartos com a fração 1/3 é igual a 5 sextos. E assim, finalizamos a aula 7. Temos aqui algumas informações importantes que não podemos esquecer. Assistam às aulas e tantas vezes se for necessário, tá? E, após assistir, realizem as atividades que se encontram lá no Google Forms. A realização dessas atividades é de extrema importância, tanto para que vocês aprendam, então, para que esse processo de aprendizagem se solidifique e também para o registro de frequência. Prestem bastante atenção. Fiquem bem e bons estudos. Até breve.